Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu fiz um conteúdo especial para você que está aí se preparando nesse ano de pandemia para fazer o Enem. Eu fiz um vídeo sobre o helenismo e as três principais escolas helênicas para você responder as questões de ética do Enem. Então me acompanhe até o final do vídeo para receber todo esse conteúdo e arrasar na sua prova do Enem. Do ponto de vista histórico, o helenismo é um momento histórico que se dá da morte de Alexandre Magno, aquele Alexandre o Grande, o discípulo de Aristóteles, até o fim do Império Romano. E os historiadores chamam isso de helenismo porque Alexandre quis construir um império hegemônico, no qual a cultura grega, junto com sua língua, com sua moeda, com a sua economia, englobasse todo o mundo. E daí se deu a criação de Alexandria, a capital cultural do mundo conhecido naquela época. Esse momento histórico é conhecido pelo estudo da filosofia, pela história da filosofia, como um período helenístico. E esse período helenístico nada mais é do que o desenvolvimento de três grandes sistemas filosóficos que a gente conhece até hoje. E alguns desses sistemas duraram até o período romano. Então a gente tem algumas escolas que começaram se desenvolvendo na língua grega, sendo escritos em gregos, e acabaram sendo escritos em latim pelos romanos, e a gente vai ver o desenvolvimento disso quando formos falar das escolas. Bem, essas três escolas são o ceticismo, o estoicismo e o epicurismo. São três sistemas filosóficos que foram desenvolvidos durante o período helenístico. Mas, para evitar que você pense que cada uma dessas escolas são completamente diferentes uma das outras, eu vou mostrar aqui a você algumas semelhanças de um ponto de vista mais geral das escolas. Os platonistas que lideravam a Academia de Platão, muito depois da morte de Platão, dividiam os saberes em três: em lógica, em física e em ética. E acaba que esses sistemas filosóficos que existem no período helenístico pegam isso para si e também dividem as áreas dos saberes nessas mesmas três áreas: lógica, física e ética. O que acontece é que o ceticismo, o estoicismo e o epicurismo dão muito mais ênfase ao saber da ética, uma ética prática, voltada para a vida, para um bem viver. E é disso que nasce o conceito de naturalismo ético. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do universo físico, eles acreditavam, epicuristas e estoicos, que era possível encontrar as determinações da vida ética. E, portanto, essas determinações eram universais e serviam para todos os seres humanos. Por isso, também, eles acreditavam em um saber prático, conhecido como frônesis. Em consequência a essa abordagem mais física e ética da natureza, há aí o abandono daquelas entidades metafísicas. Em Platão, que significa as formas, as ideias. Em Aristóteles, o primeiro motor imóvel. Então, esses três sistemas do período helenístico deixam de lado essas características imateriais, suprassensíveis, para focar na materialidade no mundo e na sabedoria prática para alcançar a felicidade, uma vida bem vivida. Eu estou chamando essas três correntes filosóficas de sistemas porque há uma articulação entre as três áreas do saber, entre a lógica, entre a física e entre a ética. Não é possível considerar a ética sem considerar a física, considerar a lógica sem nenhuma das outras partes. Então, é uma visão de totalidade. E pelo fato de ser um sistema, isso leva à criação de escolas. Então, vai existir a escola epicurista, vai existir a escola cética, a escola estoica. E cada uma dessas escolas vai produzir suas verdades e seu entendimento sobre o que é a física, sobre o que é a ética e sobre como atingir
de maneira responsável a felicidade, uma vida bem vivida. Então, por que é formada essas escolas? Porque geralmente essas escolas são formadas em torno de um mestre que consegue atingir uma vida feliz e consegue também ensinar isso, ensinar a ética. Isso significa que a filosofia é vista no período helenístico como uma medicina para a alma. E a alma fica doente toda vez que ela está cheia de paixões, está desmedida, está com muita vontade, muitos desejos. Então, essas filosofias têm a tendência de lhe ensinar de maneira doutrinária, ou seja, você escolhe cada escola diferente porque você quer aquele tipo de verdade, você quer aquele tipo de vida, a dominar essas paixões. Então, essas são as características, em geral, que existem entre essas escolas que vivem e se desenvolvem no período helenístico. E agora vamos ver cada um aqui de maneira bem introdutória, começando pelo estoicismo. Eu posso dizer a você que a figura principal do estoicismo é o Zenão de Cítio, pelo menos o que inaugurou. E o Zenão se encontrava com os seus discípulos no pórtico pintado. Por isso que ele ficou conhecido como estoicismo a partir da palavra grega stoa. O estoicismo se organiza, como eu disse antes, a partir daquelas características gerais, a partir de 3 saberes: da lógica, da física e da ética. E eles usam muito a metáfora, que torna mais fácil a compreensão, que é a metáfora de uma árvore. A raiz era a lógica, a física era o tronco e a ética, os frutos. E para os estoicos, o mais importante dessa árvore eram os frutos. Existe uma relação direta entre a física e a ética, porque o ser humano faz parte do universo, faz parte do cosmos. E para as ações dos seres humanos serem boas ações, elas precisam estar em harmonia e em equilíbrio com os acontecimentos da natureza. Assim, para uma ação ser boa, ela precisa ser equilibrada com os acontecimentos da natureza e o ser humano precisa aceitar tudo aquilo que acontece no mundo físico, tudo aquilo que acontece no cosmos. Portanto, nasce aí o conceito de determinismo ético. Como o ser humano está dentro do cosmos e faz parte dele através da harmonia, o ser humano deve aceitar tudo o que acontece. Como o ser humano está dentro do cosmos, ele deve aceitar o que acontece e se resignar aos acontecimentos. A gente deve agir, mas as consequências devem ser aceitas e não se pode de maneira nenhuma lutar contra o próprio universo, lutar contra o próprio destino. Por isso que é um determinismo ético. E, finalmente, para os estoicos, a felicidade é a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. É ficar tranquilo, é não ser perturbado pelo que acontece no cosmos. É entrar em equilíbrio. E só assim se alcança a felicidade. O epicurismo é uma doutrina filosófica helenística que foi criada por Epicuro. Epicuro se encontrava com os seus discípulos em um jardim em Quepos e ficou conhecido por isso. Epicuro recupera a tradição materialista de Demócrito e Leucipo. Portanto, a visão da física para Epicuro era uma física materialista e mobilista, e, portanto, isso influenciava também na sua ética, como a gente viu, pelas características gerais do período helenístico. O epicurismo tem como princípio básico da sua ética a felicidade, a eudaimonia, que pode ser alcançada através da ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma. Mas, diferente dos estoicos, o caminho para se alcançar essa felicidade não é o mesmo. Os epicuristas acreditam que o ser humano tem desejos e inclinações naturais e que, para se alcançar a felicidade, esses desejos naturais devem também ser satisfeitos, mas de maneira equilibrada. Ou seja, a ética epicurista prega a moderação e não a supressão dos desejos, porque para eles os desejos e necessidades do ser humano são naturais e precisam ser satisfeitos de maneira moderada para se alcançar
a felicidade. A última doutrina do período helenístico que eu vou apresentar aqui hoje é o ceticismo, mas na versão do ceticismo suspenso, que pode ser também conhecido como ceticismo pirrônico, aquele criado por Pirro de Elis. O ceticismo de Pirro é caracterizado pela suspensão do juízo sobre a possibilidade de algo ser verdadeiro ou falso, mas é um ceticismo que ainda procura pela verdade, mas suspendendo o juízo. E a gente conhece pouco de Pirro, porque Pirro não escreveu nada e o que a gente conhece dele é através do seu discípulo. Mas aí, no texto do seu discípulo, tem a resposta que Pirro deu a 3 perguntas que aparentemente são essenciais para definir esse ceticismo dele, que a gente vai ver aqui. Pirro é perguntado sobre o que é a natureza das coisas. Ele diz que nem a nossa razão, nem os nossos sentidos são capazes de descobrir a natureza das coisas e todas as nossas tentativas vão nos levar ao fracasso. E se a gente não conhece a realidade das coisas que nos cerca, a nossa ação deve ser no sentido de evitar assumir posições acerca das coisas que nos cercam. Ora essa, a gente deve suspender o juízo e não agir. E, consequentemente, a gente atinge a tranquilidade porque não somos mais perturbados por essas coisas aí que existem e que a gente é incapaz de saber o que são em sua natureza. E por isso a gente alcança a felicidade, a imperturbabilidade e também a ataraxia. Veja que as 3 doutrinas encontram a ataraxia de maneira diferente, mas todas elas tendem de maneira ética para a felicidade. Então, no ceticismo, através da suspensão do juízo sobre as coisas que a gente não sabe o que é, nem através da razão, nem através dos sentidos, a gente se afasta delas, evita criar posições sobre elas e, assim, de maneira consequente, a gente acaba se tornando, alcançando a imperturbabilidade. Então, essa foi uma apresentação que eu fiz para você das principais doutrinas que existem no período helenístico da filosofia, que, veja, é um período de transição entre a filosofia grega clássica e a filosofia medieval, que a gente vai ver nas próximas aulas, através da figura do Santo Agostinho e do Tomás de Aquino. Mas aqui são 3 doutrinas importantes que sempre estão aí aparecendo no Enem, nas questões de ética. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Esse é mais um vídeo. Se você gostou, se você quer um vídeo sobre uma doutrina específica que eu falei aqui, deixa um gostei. Se esse vídeo chegar em 15 gosteis, eu posso fazer um vídeo específico sobre o epicurismo ou o estoicismo, por exemplo. Então, até mais, até o próximo vídeo.